Olá pessoal, bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje nós vamos falar de 10 curiosidades sobre a tartaruga. A tartaruga é um animal que frequentemente está aí em desenhos animados e até no Procurando Nemo. Além disso, ela é um animal muito misterioso. Mas você sabia que elas vivem muito? Elas são muito teimosas e estavam aqui antes dos dinossauros. Além disso, você sabe diferenciar tartaruga, cágado e jabuti? Todas essas curiosidades eu vou explicar nesse vídeo. Roda a vinheta! A tartaruga é um animal que, além de lindo, ele é fascinante. Mas você sabia que elas vivem muito? Vivem mais que a maioria dos seres humanos. As tartarugas são verdadeiras campeãs de longevidade. Algumas espécies de tartarugas vivem mais de 150 anos, como a famosa tartaruga Jonathan. Isso faz com que elas presenciem várias gerações de seres humanos ao longo da vida. E, na maioria dos casos, vivem mais do que aqueles que as estudam. 2. Elas carregam a casa nas costas, literalmente. Ao contrário do que muita gente pensa, o casco da tartaruga não é removível. Ele faz parte do esqueleto do animal, composto por ossos fundidos com a costela e a coluna. E atenção, ele é uma estrutura viva e sensível. Ao tocar no casco, você vai estar tocando na tartaruga. E ao ferir o casco, você está ferindo diretamente ela. Que tal aí um respeito com a casa dela? 3. Podem respirar pelo bumbum. Algumas espécies aquáticas, como a tartaruga de rio australiana, respiram por estruturas próximas à cloaca. Isso permite com que elas fiquem submersas por muito mais tempo sem precisar subir para respirar. É como se elas tivessem um sistema de mergulho embutido. Uma verdadeira maravilha da evolução. 4. Lentas, mas teimosas. Elas não correm, mas elas são extremamente resistentes. Podem viajar por quilômetros para encontrar comida ou botar ovos. A velocidade pode ser baixa, mas a determinação dela é muito alta. E é como diz aquele ditado, devagar você vai longe. E elas levam esse ditado a sério. 5. Elas estavam aqui antes dos dinossauros. As tartarugas surgiram há mais de 200 milhões de anos. Assim como os tubarões, elas estavam aqui antes do Tiranossauro Rex. Eu deixei acima um card de um vídeo que fala sobre os tubarões. Assista. Esses animais existem até mesmo antes do Tiranossauro Rex. Isso significa que elas sobreviveram à extinção em massa que destruiu os dinossauros. Elas são verdadeiros fósseis vivos. E poucos animais têm um currículo tão impressionante. 6. Memória de tartaruga só se for boa. Estudos mostram que tartarugas aprendem rotas, reconhecem pessoas e até resolvem problemas simples. E em testes de labirinto demonstram memórias de longo prazo. E algumas até se apegam a cuidadores humanos. Ou seja, lentas é só o passo, porque o cérebro vai muito bem. 7. A temperatura define o sexo dos filhotes. Nas tartarugas, o sexo do filhote não depende da genética, mas sim da temperatura da areia. Temperaturas mais altas produzem as fêmeas, enquanto temperaturas mais baixas produzem os machos. Isso torna o equilíbrio da sobrevivência dela e da natureza bem frágil, porque mudanças climáticas podem afetar populações inteiras. 8. A tartaruga já foi ao espaço. Em 1968, 2 tartarugas foram enviadas ao espaço pela União Soviética, numa missão que orbitou a Lua. E sabe qual o melhor? Elas voltaram à Terra vivas e em boas condições. E foram os primeiros animais vertebrados a fazerem isso. Simples, discretas e espaciais. 9. Algumas são carnívoras e perigosas. A tartaruga alligator, por exemplo, é um predador temido. Ela possui uma mordida tão forte que pode quebrar até um cabo de vassoura com facilidade. E ela usa a língua como isca, imitando um verme. Tudo isso para atrair alguns peixes. Uma emboscada fatal. Imagina se essa tartaruga pega o seu dedo. 10. Elas podem ficar até meses sem comer. Graças ao seu metabolismo extremamente lento, algumas tartarugas conseguem ficar até meses sem se alimentar. Isso é extremamente útil para diversos animais. E elas também conseguem armazenar a energia com eficiência, o que é um verdadeiro exemplo de economia biológica. Mas agora vamos deixar claro algumas coisas. Você sabe qual a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? Muita gente confunde, mas existe uma diferença bem clara entre tartaruga, cágado e jabuti. E todos são quelônios.
Mas eles vivem em ambientes diferentes e por isso têm características únicas. Aqui vai um resumo simples e direto para vocês nunca mais errarem. Tartaruga. Ela vive no mar. Por exemplo, a tartaruga verde e a tartaruga de pente. Elas possuem patas em forma de nadadeiras, o que é perfeita para o ambiente em que vivem, no mar. E são perfeitas também para nadar. Então a tartaruga, ela possui nadadeira. E ela só vai à terra para botar ovos. Ela respira ar, mas ela pode ficar muito tempo submersa. Cágado. Esse é muito comum a gente ver por aí, porque ele vive em rios, lagos e áreas alagadas. E ele é de água doce. Ele tem patas com membranas entre os dedos, o que faz ele nadar bem, mas ele também anda na terra. É muito mais ativo fora da água do que as tartarugas marinhas. Ele bota ovos na terra firme, mas também passa muito tempo na água. Mas e o jabuti? O grande jabuti, ele vive exclusivamente em terra firme. Possuem patas grossas e cilíndricas, como se fosse a pata de um elefante, o que são boas para caminhar. É o mais lento entre eles, tá? Mas é o que menos gosta de água. E atenção, se colocado na água, o jabuti pode afogar, justamente porque ele não tem nadadeiras e não tem um corpo adaptado ao nado. Ele vai afundar. E aí, o que vocês acharam dessas novidades aí sobre as tartarugas, cágados e jabutis? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele joinha. E lembrando que se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para mais curiosidades todos os dias. Mas deixa aqui nos comentários, você sabia da diferença entre tartarugas marinhas, cágados e jabutis? Ou você já se confundiu assim como eu? E obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tchau, tchau!